Vamos hoje olhar a respeito, estamos indo para a parte final da nossa série, temos olhado a respeito sobre famílias e temos falado sobre famílias com as marcas de Cristo, e nós falamos acho que uns 5, 6 domingos sobre os deveres dos homens, depois acho uns 4 domingos sobre as mulheres, e agora nós vamos falamos sobre o papel dos pais também, se eu não me engano foram 3 domingos. E vamos falar sobre o papel dos filhos. E nós vamos fazer isso em 2 domingos. Ok? Então ficou uma escadinha aí. Falamos 5, acho que 4, 3, agora 2. Aí fala, só isso, pastor, para os filhos? Eu vou falar só 2 domingos, porque Deus só dá 2 ordens. Então não tem muito, não dá para ficar inventando ordem. Ele vai dar 2. Então hoje nós vamos ver uma, semana que vem você vê a outra. Então, simples. Semana passada nós vimos um aspecto dos pais. E nós vimos que Deus também deu várias ordens para os pais, mas domingo passado nós vimos 2. Vimos uma negativa e uma positiva. Uma negativa que era pais, quem lembra disso? Pais, não provoqueis ou não provoquem a ira aos vossos filhos. E depois ele deu uma ordem, essa é a negativa, para não fazer. E o que era para fazer? Antes, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então ele também deu 2 direções. Hoje vamos ver sobre filhos. A verdade central, nós vamos ler esses 2 textos aqui, ó, esse primeiro, Efésios 6:1, Efésios capítulo 6, verso 1, e depois Colossenses capítulo 3, ambos os textos falam das mesmas coisas. O apóstolo Paulo tratou com muita propriedade desse assunto. Efésios 6:1, as crianças estão com isso fresco na cabeça, acho que o Marcelo Cardoso deu aula recentemente para as crianças sobre isso. Diz assim, Efésios 6:1, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Vou ler de novo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Colossenses capítulo 3, versículo 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então hoje nós vamos ver qual é a verdade central que nós vamos tirar desses 2 textos. Dá para memorizar facinho, tá? Olha aí. Vê se é difícil. Para não haver desordem, Deus deu aos filhos 2 ordens. Difícil? Bem fácil, né? Fiz assim para os filhos memorizarem. Os filhos, eu não sei se eu tenho impressão, só, com exceção da Sara aqui, acho que os filhos estão concentrados aqui desse lado. Eles vieram em comboio, já falaram, ó, o pastor vai bater, então vamos nos agrupar. Algumas estão aqui no meio, outros, o Nicolas está lá em cima, né? Mas não tem problema não, eles escutem, gravem e depois repassem para eles. Então, filhos, vamos ver o que Deus tem a nos ensinar. Basicamente é isso. O objetivo de Deus é que não haja desordem nas famílias, que não haja desordem social, que não haja desordem na igreja. Então, no intuito de acabar com todo e qualquer possibilidade de desordem, Deus deu aos filhos 2 ordens. E se essas ordens forem observadas, elas serão muito efetivas no sentido de manter ordem, manter organização, paz na família, na igreja e na sociedade. Se esse princípio for aplicado, ele foi dito para ser aplicado para a igreja, para os crentes. Mas se a sociedade aplicasse isso daqui, se a escola aplicasse isso daqui, a sociedade viveria muito melhor. Mas, infelizmente, nós não temos como colocar padrões da Escritura, requerer isso de pessoas que não conhecem a salvação. Então, nós precisamos viver esse ideal. O que nós vamos fazer hoje? O objetivo da mensagem, ao término dessa noite, é mostrar a primeira ordem dada por Deus a todo filho. Então, se você é filho, essa ordem aplica-se a você. Daí você fala, pastor, mas todo mundo aqui de alguma forma é filho. Mas nesse contexto, nessa primeira ordem que nós vamos ver hoje, ela só se aplica a filhos que ainda estão debaixo da supervisão dos seus pais. Então, não importa se é adolescente, se é jovem, se está fazendo faculdade ou se é uma criança pequenininha, se depende dos seus pais financeiramente, se está debaixo da orientação, da supervisão dos seus pais, isso daqui se aplica. Quando isso não vai se aplicar, o texto que nós vamos ver hoje, não se aplica quando o filho forma um novo núcleo familiar. Então, quando o filho casa, o filho casou,
Formou nova família? Então, pastor, eu sou casado. Isso que eu vou ver hoje, eu tenho que aplicar a minha vida? Não. Você, filho casado, não aplica. Da semana que vem aplica. E aplica a todo mundo. Pode ser os solteiros ou casados. Vamos, a semana que vem, discutir sobre isso. Então, qual é a primeira ordem dada por Deus? A primeira ordem dada por Deus vem aí, bem simples. Filhos, obedecei a vossos pais. Eu confesso para os irmãos que eu estou um pouco frustrado com a mensagem de hoje, a mensagem do domingo que vem, porque ao estudar esse tema aqui, eu vejo que a minha casa está longe desse ideal. E como é ruim quando você tem que falar alguma coisa, você estuda um assunto, e às vezes as pessoas têm a impressão assim, o pastor está ensinando porque na casa dele isso é praticado, olha, que maravilha, olha o céu na terra, se conhecer um pedacinho. Hoje de manhã, acho que, cadê a Marli? Marli e o Wagner estão aí? A Marli está lá em cima? Não, só veio o Wagner hoje. Acho que foi a Marli, se eu não me engano, se não foi Wagner, eu vou usar a Marli como... Quer dizer, a Marli conversou alguma coisa comigo, e ela disse que ao conversar com o Lucas, perguntou alguma coisa para o Lucas, assim, filho, quem você acha que tem coração sujo na igreja? Foi a Marli? Acho que foi a Marli, né? Aí o Lucas falou, todo mundo. Teólogo. Acertou de pronto. Todo mundo tem coração sujo. Ela falou, mas quem você acha que tem coração mais limpo? Adivinha o que ela falou? Adivinha o que ele falou? Acho que o pastor tem um coração um pouquinho mais limpo. Eu falei, isso, conta pra nós, Gi. Aí a teologia dele foi embora. Aí acabou a teologia, já foi reprovado. Mas é isso, às vezes as pessoas têm a nítida impressão de que, olha, casamento de pastor não tem conflito, a esposa de pastor é a mulher mais amada da terra, mais submissa da terra. O pastor é o melhor líder que tem. Nossa, ele cumpre todos os preceitos. Ele já sabe até de cor, ele nem lê a Bíblia, porque ele já sabe. Então, nossa, é o paraíso. Os filhos são tão abençoados. Que família, que você olha para a família e as pessoas têm essa impressão. Mas deixa eu dizer para vocês que ao estudar esse tema aqui é muito frustrante, muito frustrante. Porque as 3 coisas que eu vou dizer que tem que fazer para filho, as minhas filhas não praticam e eu não consigo atingir esse objetivo. E se você tem conseguido atingir, você fala comigo depois, me dá algumas dicas, porque é muito difícil. Por quê? Porque o padrão colocado é um padrão alto, é um padrão desesperador. E o objetivo da palavra de Deus, eu descobri que é exatamente esse. É fazer você se sentir humilhado. Não tem a menor dúvida de humilhar você, para que você corra aos pés de Cristo e fale, me ajuda, porque eu não consigo. Se ele abaixar o padrão, qualquer um cumpre. Gente, moleza. Quando ele põe o padrão lá em cima, aí a pessoa começa a ficar preocupado. E eu me preocupo com isso. Por quê? Porque no caso do pastor, não sei se em outras funções, talvez em termos de liderança também, no caso do pastor, dependendo da conduta dos seus filhos, ele pode perder não só o ministério, como a profissão dele. Então é mais difícil. Você já pensou se o seu emprego dependesse da conduta dos seus filhos? Seria legal fazer uma avaliação, a pessoa na hora da entrevista falar, me fale sobre os seus filhos, na entrevista ali. E aí pergunta, eles são obedientes? Você olha e fala assim, Eu dei um formulário para os pais de adolescentes, falta alguns me devolverem ainda, mas alguns já responderam. E aí eu colocava lá, seu filho é obediente? Sim, não, às vezes, como é que é? E aí tem pai e tem mãe que me liga, me escreve e-mail. Pastor, como é isso? Eu falo, não, é simples, você fala como é seu filho. Não, meu filho obedece de vez em quando, minhas filhas obedecem de vez em quando, tem vezes que não obedece. Eu falei, eu quero saber o que mais se destaca na vida deles. É mais obediência, mais desobediência, como é que é? Faz parte. Então, no caso do pastor, isso é um pouco assustador, por causa dos contornos que toma. A Bíblia fala, se você não sabe cuidar da sua própria casa, como você cuidará da igreja de Deus? Agora, nós vemos dias em que os pastores, nem as igrejas têm cobrado isso mais, dos pastores. Então, muitas vezes há escândalo por filhos de pastores, de líderes, e a igreja olha com bons olhos, ou pelo menos não cobra nada.
e fala, não, tudo bem, vai fazer o quê? E a Bíblia não olha assim. Ela coloca um padrão e fala, esse é o padrão, ou você se qualifica e se enquadra aqui, ou sua família está fora. E vamos ver hoje isso aqui, você vai entender um pouquinho porque eu me sinto frustrado. Vamos olhar juntos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Nós poderíamos pegar alguns filhos da Bíblia e estudar. Mas eu decidi olhar de uma outra maneira hoje. Nós sempre olhamos ao longo de pais, casamento, nós pegamos personagens bíblicos, famílias bíblicas e aplicamos isso. Hoje nós vamos falar de filhos e como o padrão é elevado demais, nós vamos ver então como Deus lida com o seu filho. Não com o seu filho Jesus, porque Jesus aí não teríamos nada para dizer para ele, dele a respeito de não ter cumprido objetivos. Mas existe um outro filho de Deus, que é tratado como filho de Deus na Bíblia, que é o povo de Israel. Então vamos ver o que Deus requer dos seus filhos no conceito de filhos, obedeçam aos vossos pais. Se Deus pediu isso através do apóstolo Paulo em Colossenses e em Efésios, isso mostra que é o padrão que ele espera. Então vamos ver como ele olhou para o povo de Israel e como ele buscou esse padrão no povo. Como é que esse filho agiu assim. Alguns fazem paralelos entre a história de Israel, o povo de Israel no deserto e o Senhor Jesus quando veio a este mundo. E eles dizem, normalmente quando se estuda um pouco mais sobre isso, que Jesus é chamado um judeu por excelência, e ele dá exemplos mostrando para o povo de Israel, dizendo, olha, eu sou filho de Deus, olha como vocês deveriam se portar. E aí ele fica toda hora mostrando o contraste da sua conduta como filho de Deus e como o povo de Israel lidou. Então Jesus vai para o povo de Israel fica 40 anos no deserto. Jesus fica 40 anos, o povo de Israel fica 40 anos no deserto. Jesus fica 40 dias no deserto. O povo de Israel tem fome. Jesus tem fome. O povo de Israel tem sede. Jesus tem sede. O povo de Israel é tentado com coisas. Jesus é tentado com coisas. E isso, ao longo do livro, vai nos mostrando que Jesus foi tentado semelhante a Israel e sai vitorioso. Israel tropeça e cai. Então vamos olhar hoje e aprender um pouquinho sobre isso. É simples. Como deve ser, então, se você sabe que você tem que obedecer, filhos, você sabe que você tem que obedecer, pai, você deve requerer do seu filho obediência. Hoje nós vamos ver como essa obediência deve ser requerida de maneira a viver uma vida de obediência a Deus. Em primeiro lugar, a obediência bíblica, ela precisa ser imediata. Isso é inegociável do aspecto de Deus. Deus quer obediência imediata. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Também é óbvio, né? Quem não vai gostar? Mas Jesus diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. E aí, o que ele diz? Aqui na terra seja feita como é feita no céu. E nós passamos desapercebidos. O que será que o Senhor Jesus queria dizer com Senhor, Pai, eu gostaria que a tua vontade fosse feita aqui na terra da mesma maneira que é feita aí no céu. E aí você descobre que no céu a vontade de Deus é feita de maneira imediata. Nós podemos pressupor isso, embora as histórias não entrem nessas minúcias. Você não vai encontrar anjos, Deus falando, vá fazer isso. Não, Senhor, agora não, estou tão cansado. Leva essa mensagem para não sei quem. Senhor, pode ir outra hora. Não há negociação. O próprio Jesus pede que a sua vontade seja feita aqui, como é feita aí. E lá no céu a vontade é feita com alegria, a vontade é feita de maneira imediata, e outros contornos que nós vamos ver hoje. Vamos ver então o que é com obediência imediata. No caso do povo de Israel, 2 textos nos chamam a atenção. O primeiro está em Números capítulo 14. Enquanto você vai abrindo, eu vou dando para você os contornos a respeito da história. Em Números capítulo 14, nós vamos ver que o povo de Israel está de frente à terra prometida. Ele chega na terra prometida e finalmente eles estão prestes a entrar em Canaã. Acharam aí? Diz assim. O que nós vamos ler agora é o retorno dos espias, dos espiões. Os espiões entram na terra prometida, eles enviam lá os espias para observarem a terra e depois eles voltam. 10 têm um relato negativo e 2 dão um relato positivo. Basicamente, os 10 que voltam dizem o seguinte: olha, a terra é muito linda, mas há gigantes na terra.
olha o tamanho dessa uva, olha o tamanho disso. E aí eles sempre olham para as bênçãos que Deus prometeu do aspecto negativo. Enquanto Josué e Caleb dizem, olha o tamanho dessa uva, olha que uva grande. As pessoas dizem, pense no tamanho do homem para pegar essa uva. Então sempre eles estão olhando do aspecto negativo. E o que acontece? Deus falou para eles, entrem na terra. E eles disseram, não vamos entrar. Pelo contrário, eles dizem o seguinte, apedrejemos a Moisés, vamos apedrejar Josué e Caleb, que querem nos matar. Então a obediência deles não é imediata, é uma obediência relutante. Olha o que diz lá, Números 14, versos 6 a verso 9. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente, olha o pedido deles, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Verso 10 não está ali no texto, mas vamos ler. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Basicamente, Deus fala, entrem na terra. E eles olham para a terra e falam, não vamos entrar. E a obediência deles não é uma obediência imediata. E por causa disso, uma consequência vem sobre eles. O próprio Deus fala assim, bom, se vocês não querem obedecer de forma imediata, então voltem para o deserto. E vão andar no deserto. Os espias ficaram na terra 40 dias observando a terra. Para cada dia que eles ficaram na terra é um ano que vocês vão perambular pelo deserto. Então Deus disciplina e diz o seguinte, nenhuma pessoa acima de 20 anos entrará na terra, só os menores. E aí ele fala de Josué e Caleb que iriam entrar. E o resto vai sair para andar. O nosso Deus requer uma obediência imediata. E quando isso acontece, quando Deus disciplina o seu povo imediatamente, as pessoas agem como os filhos normalmente agem hoje. O que acontece com um filho, não sei se na sua casa é assim, mas na minha é. Quando a minha filha está desobedecendo e você dá uma ordem e não é cumprida e você vê uma afronta e aí você fala, tá bom, então eu vou corrigir você. O que o filho faz? Aí ele obedece. Aí ele quer correr. Foi exatamente o que o povo de Israel quer fazer. Não, então eu vou obedecer. Tarde demais. Com Deus, assim, os pais falam, então tá bom. Então, bom, eu falei para você obedecer, você não obedeceu. Quando eu fiz uma ameaça, você foi e obedeceu. Alguns pais se contentam com esse padrão. Alguns pais usam a conta do 3. Vou contar até 3. E aí, o filho está lá tranquilo. A filha não quer nem saber. 2, 2,5, o filho está lá, só olhando. 2,9, aí o filho levanta. Aí você fala assim, tá vendo? O filho obedeceu. Ele está aprendendo, você está ensinando ele que ele tem um limite de tolerância. E lá ele pode obedecer quando ele bem entender. Na Bíblia não é assim. Deus não aceita obediência assim. Deus não quer que as famílias vivam com essa tolerância. Uma ordem precisa ser dada de maneira clara, de maneira sem gritaria, e os filhos precisam obedecer. E enquanto isso não acontece, os pais precisam descobrir que sua família está longe do ideal de Deus. E é nesse sentido que eu digo para vocês, meus queridos, quão frustrante é, às vezes, nós falarmos com as nossas filhas 1, 2, 3 vezes, às vezes mais 4. E alguns filhos só obedecem quando o pai e a mãe levantam a voz, e aí os pais perdem a razão. Alguns pais usam de mentiras, espero que crentes não estejam agindo assim, mas você já deve ter ouvido pais que falam o seguinte, se você não obedecer, o homem do saco preto, alguma coisa assim, não sei se o saco era preto, mas era um homem de saco, vai passar e vai te levar. Já vi filhos sendo ameaçados dizendo assim,
se você não obedecer, quando passar o caminhão de lixo, ele vai te levar. Aí os filhos vão aprendendo o quê? Passa o caminhão de lixo, o caminhão não leva ele. O homem do saco preto não chega. Há famílias que ameaçam o filho do seguinte: se você não obedecer, eu vou ligar para o orfanato. E aí pega o telefone. E aí o filho fala assim: vou obedecer. Até que o filho descobre que isso aí é o quê? Uma jogadinha, uma brincadeira. É um blefe do pai. E aí vai acabando. Já agiu seu filho assim? Ou já viu alguém agir assim? Estou indo embora. Já viu pais que falam isso para os filhos? Bom, você não vai comigo? Então fica aí, estou indo embora. O pai realmente vai deixar a criança? Não vai. Mas ele está fazendo o quê? Manipulando com mentiras, com joguetes, com psicologia do mundo para conquistar a obediência do seu filho. E o filho, cedo ou tarde, ele descobre mais cedo do que você pensa, porque os filhos são inteligentes. Eles percebem que você está jogando, fazendo joguete. E começam a desobedecer cada vez mais, porque eles sabem que você não vai cumprir. Eles sabem, meu pai e minha mãe não cumprem o que dizem. Eles ameaçam. Há uma aluna na escola da Stephanie, amiga da Stephanie, que a Stephanie me contou que as duas estavam brincando e a mãe dela começou a chamar pelo nome da menina. Vamos embora, vamos embora. E a menina não vinha. E a Stephanie disse: sua mãe está te chamando. Sabe o que a menina respondeu para a Stephanie? Falou assim: eu sei, mas ela não vai embora. Ela só fala que vai embora, mas ela nunca vai. E a mãe fica lá: tô dentro do carro, tô entrando no carro, você vai ficar. A criança, gente, 7 anos, já sabia. A mãe, ela sempre fala isso aí, nunca vai. E a criança aprende. E algumas crianças fazem como nós vimos, como a Ana mencionou. Quando fala da correção, então agora corre obedecer. No caso dos homens, nossos, acontece na minha casa. Quantas vezes nós aceitamos isso? Bom, agora vai obedecer. Mas obedeceu depois do quê? Da ameaça. Isso não é obediência imediata. Isso não é o padrão de Deus. O povo de Israel, depois que recebeu a disciplina de Deus, sabe o que eles fizeram? Vamos entrar. Olha o versículo 39, verso 45, o que acontece. Para você entender, não dá para ler tudo, mas olha o verso 29. Olha o que é dito para eles, no 14, 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Uma disciplina bem severa, hein? Os vossos cadáveres cairão no deserto, como também todos vós que foram contados segundo o censo. E aí ele vai falar: de 20 anos para cima, dentre vós que contra mim murmuraram. Então não entrareis na terra pela qual jurei que vos daria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, Josué, filho de Num, mas os vossos filhos, de que vocês dizeis, por presa serão. O povo de Israel dizia assim: olha, se nós entrarmos na terra, os nossos filhos vão ser presa fácil. Deus falou: bom, se vocês falam que seus filhos são frágeis, é com seus filhos que eu vou conquistar a terra, e não mais com vocês. O verso 39 a 45 diz assim: falou Moisés essas palavras ao povo de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, e dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem nos prometido, porquanto havemos pecado. O que o povo fez? Moisés, nós pecamos contra Deus. Olha, nos perdoe, vamos entrar na terra que Deus prometeu. Olha o que Moisés diz. Verso 41. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois por isso não prosperará, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não é convosco. Contudo, olha o que acontece no 44, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os cananeus, e os amalequitas, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ormá. Quando o povo falou: bom, Deus falou que vai nos matar, então vamos obedecer agora. Moisés falou: não, agora não obedeça mais, Deus não quer. Deus queria obediência imediata, não teve obediência, agora vem a disciplina, aceitem a disciplina. Não, eu quero obedecer agora. Não adianta.
A disciplina de Deus vai ser exercida sobre você. Querer corrigir, isso é o padrão, gente. Falou para o seu filho, ele não obedeceu, ele tem que ser corrigido. É assim que a Bíblia fala. Eu sei que a Super Nani não concorda, eu sei de tantas outras pessoas que não concordam, como a Xuxa e tantos outros aí na mídia. Mas a Bíblia vai colocar esse seu padrão, você precisa decidir por qual padrão sua vida e sua família vão viver. Então, como fazer? Obediência imediata. Algumas dicas de como você exercer ou praticar obediência imediata. Quais são algumas orientações, sugestões práticas para que você tente alcançar isso? Busque esse padrão. Estamos falando de um padrão alto, como já vimos. Em primeiro lugar, na sua casa, dê ordens em tom normal de voz. O que é tom normal de voz? Sem gritar. Se você tem que gritar com os seus filhos para ele obedecer, isso está mostrando para você o seguinte: os seus filhos não respeitam você. Agora, pode acontecer dos filhos não ouvirem. Por isso, o que nós temos que fazer? Dê ordens em tom normal de voz, com clareza, e procure olhar nos olhos dos filhos. Então, cuidado com aquelas ordens que a mãe está na cozinha e grita: filho, vai fazer não sei o que lá. Aí não sabe se o filho ouviu. O filho tem todo o direito de depois falar: não, eu não entendi o que você falou. Eu não sei, eu não deu para entender, eu pensei que era outra coisa. Então, para evitar isso, você se aproxima do seu filho adolescente, criança, jovem, e diga para ele em tom normal: faça tal coisa ou não faça tal coisa. Procure olhar nos olhos, não converse com seu filho quando ele está vendo televisão. Ou pelo menos faça com que ele olhe para você para entender aquela ordem. Ficar claro que ele entendeu. Ficou claro? Olha lá. Peça que eles respondam algo, para garantir que entenderam e evitar desculpas para escapar. Então você pode perguntar: você entendeu a ordem? Entendi, repete para mim. Olha, é para fazer tal coisa. Ele repetiu, ele entendeu. Aí você fica esperando. Ontem estava na casa da minha sogra e haviam 5 crianças pequenas brincando no quintal. E eu entrei por um momento, fui até a cozinha e a Stephanie entrou na cozinha e ela entrou, eu estava perto da pia, ela começou a abrir o armário da minha sogra. E eu falei: filha, você está procurando o quê? Ela falou: a gente precisa de algo. Ok? Respondeu minha pergunta? Eu falei: filho, o que você quer? A gente precisa de algo. Eu falei: tá, mas o que você está procurando? A gente precisa de alguma coisa para colocar insetos dentro. Ok? Estavam no quintal. 3 meninos, 2 meninas estavam pegando joaninha, larva, sei lá o que estavam pegando. E eu disse para ela o seguinte: ela correndo, querendo correr para fazer aquilo, ela pegou uma vasilha, nem queria saber. Não pediu para a avó, não pediu para ninguém. Ela abriu, ela falou: a vasilha que ela achasse na cabeça dela, que ela entendesse que poderia fazer isso, colocar os insetos lá dentro, servia. Ela pegou uma vasilha. Quando ela pegou, eu disse assim: filha, não se coloque insetos em vasilhas onde nós colocamos comida. Sabe o que ela fez? Não, mas a gente precisa. E sair, começou a sair. E, gente, eu já tinha estudado isso aqui. Eu tava meu coração falando: Senhor, olha aqui, olha aí, olha aí. E ela começou a passar, e ela passou por mim, com o pote na mão, e eu falando assim: filha, você entendeu o que eu falei? Ela foi e parou em frente à geladeira. Mas a gente precisa. Eu falei: não. A minha pergunta é: você entendeu o que eu falei? Ela falou: sim. Mas olha o sim. Sim. Eu falei: então repete para mim. Não pode pegar inseto. Eu falei: eu não falei isso. Eu não falei isso. O que eu falei que você não pode fazer? A gente não pode brincar com inseto. Eu não falei isso. Eu vou repetir: não se põe inseto em vasilha onde nós colocamos comida. Você entendeu? E eu falei: agora você tem que guardar essa vasilha. E ela andou uns 2 metros para guardar a vasilha. Gente, parecia os brasileiros quando perderam a Copa do Mundo, sabe assim? Andava, um semblante triste, olhando: pai, como você estraga a minha vida. Ela não falou isso, mas, gente, aquilo era muito audível para mim. E ela foi até o armário, colocou o potinho dentro do armário, fechou a porta e pensou: meu pai é um estraga-prazeres.
Eu sei que os adolescentes pensam dos pais, não é? Mas, queridos, nós precisamos que os filhos respondam para saber se eles entenderam. Pergunte para o seu filho, o que eu falei que não pode fazer? Se ele entendeu e a desobediência acontece, é necessário correção. É necessário que alguma coisa seja feita para parar aquilo. Não é possível entender aquilo que foi dito, repetir o que foi dito e descaradamente afrontar o pai e a mãe. Não aceite 90% de obediência. Não se contente com isso. Fala, não, meu filho é mais obediente do que desobediente. Não aceite. Deus não quer isso. Sempre que possível, mostre o princípio moral por trás desta ordem que você está dando. Deixa eu terminar aqui que eu esqueci uma coisa. Peça para o seu filho repetir para que ele evite dar desculpa e escape da correção. Senão depois ele fala assim, não, eu não entendi o que você falou. Pai, eu não escutei, eu pensei que você tinha dito tal coisa. Se ele repetir para você, ele não tem como escapar, porque você fala, agora você entendeu a ordem. Em terceiro lugar, uma prática para você implantar o padrão de obediência imediata. Sempre que possível, mostre o princípio moral por trás da ordem. Então, às vezes, os seus filhos, não sei se eles estão nessa fase, mas alguns estão, outros vão chegar. A fase do porquê. Então, quando você fala assim, não pode tal coisa, por quê? E alguns pais se contentam com a resposta, por que não? Agora, o pai pode responder por que não? Ele pode responder, mas ele não pode responder sempre por que não. Aí fica ruim, né? Tudo é por que não? Por que não? Porque eu não quero. Por que não pode, pai? Porque não pode, filho, você não vai entender. Talvez o filho entenda, não vai entender. O meu irmão Márcio, quando me contou uma vez a história, não sei nem se ele vai lembrar. Não, a história não é dele. Aí eu falo dele, o pessoal já ri, né? Então, a história não é dele, a história é a respeito do filho dele. Muitos anos atrás, não sei se ele vai lembrar dessa história, mas eu lembro. Ele disse que ele entrou no banheiro para fazer a barba. Ele começou a se barbear e o Lucas viu ele se barbeando. E viu lá ele usando a gilete. Achou legal aquilo, muito legal. Pai, posso fazer? E o Márcio disse, não, filho, não pode fazer. Por quê? Pequenininho, gente, pequenininho, talvez 3 anos. Dá para explicar? Não, esse aparelho é feito com lâmina, assim. Pode dar um curso, fazer com fantoche, o que você quiser, ele não vai entender aquilo, não é para a idade dele. Então, nessa hora é, porque não pode, porque vai te machucar. É o suficiente para dizer. E qual a surpresa do Márcio, de horas depois, eu não lembro mais se foi no mesmo dia, ele encontra o Lucas no banheiro com um aparelho de gilete, sem espuma no rosto, e dando uma geral. E, gente, ele não se cortou, mas o rosto estava vermelhinho. Estava vermelhinho, só de irritar a pele. Olha, graças a Deus não cortou. Existem momentos que não dá para explicar para a criança. Não pode porque não. Hoje você não vai entender. Não dá para você entender, isso está longe do seu alcance. Agora, se você tem filho que entende, explica para ele. Quando eu falo de princípio moral, diga para ele, olha, não pode porque a Bíblia diz em tal lugar, não pode porque a Bíblia nos ensina, porque Deus. É assim que você constrói. Se você só falar porque não, o seu filho não aprende, ele acha que você é o chato. E quando você explica um padrão moral, você consolida no coração dele que o que você faz na sua casa tem um referencial onde ele pode se apoiar. Em quarto lugar, quando não há obediência imediata, deve existir correção proporcional, sem ira e gritaria. Então, se o seu filho desobedece numa coisa pequena, a correção é pequena. Proporcional. Se o seu filho desobedece numa coisa grande, proporcional à correção. Então, pastor, eu não sei qual é a proporção. Então, você me procura, nós temos que conversar, porque não dá para fazer uma lista, categorias de coisas. Mas você mesmo sabe quando seu filho faz uma coisa que é grave. Você fala, olha, o que você fez é grave. A Ana estava me contando, vou usar o seu exemplo. Posso usar, Ana, de ontem? A Ana, esse fim de semana foi bom, né? Só ilustrações, Deus foi dando. Vai pegando aí, ó, vai coletando. E a Ana contou que lá estava o Isaac e a Alice, são gêmeos, brincando em casa. E a Alice, nada contra as meninas, vou usar de acordo com o que você me contou a história. A Alice espalhou mais brinquedos do que o Isaac. E o Isaac também deixou brinquedos ali. Na hora de guardar, existiam mais brinquedos da Alice do que do Isaac. A Alice olhou rapidamente para aquele cenário catastrófico. E ela falou, Isaac, vamos fazer uma brincadeira?
O Isaac falou, vamos. Eu guardo os seus brinquedos, você guarda os meus. Menina é danada, né? Muito rápido. E o menino, coitado, mais tranquilo, falou, legal, vamos brincar. Eu guardo os seus, você guarda o meu. Tudo bem. Fez uma proposta, o menino aceitou, ela não fez nada. Ela foi, ela agiu com uma intenção errada por trás, mas ela propôs trabalho para ela também, só que menor trabalho. O que aconteceu? O Isaac começou a pegar os brinquedos dela. Pegou todos os brinquedos e guardou no quarto, arrumou lá tudo no quarto. E a Ana estava na cozinha, olha como Deus é bom. A Ana escutou a proposta indecente. Escutou. Ficou atento, falou, nossa, olha só minha filha, malandrinha. Dado um certo momento, a Ana vai até o quarto. Ela entra no quarto, quais os brinquedos são arrumados? O da Alice. Os do Isaac estão todos jogados. A Ana chama a Alice e fala, Alice, você já arrumou o quarto? Sabe o que a Alice disse? Quantos anos tem a Alice? Ela tinha 3. Podemos falar sobre o pecado original, mas não dá tempo hoje. 3. Ela disse assim, eu já arrumei, mamãe. Mas e esses brinquedos? Não, esses brinquedos são o Isaac, não são meus. Vocês entenderam o esquema que ela montou? Ela pôs o irmão para trabalhar. Depois que o irmão trabalhou e guardou todos os brinquedos, quando a mãe veio confrontar, ela disse, não, mãe, olha, os meus brinquedos são todos arrumados. Esses aqui são brinquedos do Isaac. E agora não só ela explorou o irmão, com 3 anos de idade, como agora ela estava mentindo para que o irmão fosse corrigido. Gente, é coração mau. Não vou falar quem puxou, mas é... coração. A Ana confrontou ela com o pecado e disse, filha, mas você disse para o Isaac e tal. Não, eu não disse. Terceiro erro. Falou, não disse nada disso não. Ela falou assim, não, você disse porque eu ouvi. Ah, mamãe, começou a chorar. Não, mamãe, sabe? Gente, tarde demais. Correção proporcional é grave. Mentira na família é um pecado gravíssimo. Tome cuidado, porque se seu filho mente nas pequenas coisas, ele vai mentir nas maiores. E olha, o pecado da mentira é abominável. Todos os pecados são horríveis, mas a mentira, cuide, trate com ela imediatamente, trate com muito rigor, porque isso corrompe. Se você não perder a confiança no seu filho, se você não pode acreditar no que ele fala, no que ela fala, acabou. Cuidado com isso daí. Quinto lugar, como praticar em obediência imediata. Se nunca estabelecerem, pais que nunca estabeleceram esse padrão, peçam perdão para os filhos e expliquem como serão as novas regras. No caso de uma família, falam, pastor, nunca fiz isso, nunca exigi obediência imediata. Então chame os filhos e fala, filho, vai ser assim. Desculpa, até hoje a gente deixou meio solto, mas a partir de hoje vai ser assim. Pode ser filho adolescente. Uma vez eu vi de pais que chamaram seus filhos, pais crentes e filhos incrédulos. Olha que dificuldade. Os pais aprenderam o padrão de Deus, chamaram os filhos incrédulos na sala adolescente, falaram, filhos, a partir de agora vai ser assim aqui em casa. Eles falaram, não, de jeito nenhum. Eles falaram, não, vai ser. Mas por quê? Porque a Bíblia diz, não, mas eu não creio na Bíblia. Bom, você não crê na Bíblia, mas eu creio, eu sou o pai, ele é a mãe, vai funcionar desse jeito aqui em casa. Nos perdoe, porque nós deixamos vocês viverem do jeito que vocês queriam. Chegar a hora que queria, fazer o que queria, a partir de hoje tem regras nessa casa. Sempre há tempo de mudar. Foi difícil? Foi difícil. Mas os pais têm que imprimir um padrão. Sexto lugar, ore sempre. Isso aqui deve ser uma coisa básica na sua mente, tá? Pedindo que Deus lhe dê sabedoria e coragem para fazer o que Ele pede. Peça a Deus, porque tem hora que você fala, eu não sei se você passa por isso. Às vezes eu me pego orando a Deus, falando, Senhor, não está funcionando. Não está funcionando. Eu estou tentando, eu estou fazendo, a gente está fazendo. Às vezes dá desespero, não dá, Marcelo, como pai? Você fala, Senhor, se você pegar para corrigir o seu filho cada vez que ele erra, você vai parar aonde? Aonde? Na cadeia. Então os pais têm que ter uma criatividade aí, uma maneira para que os filhos sejam obedientes, mas é difícil. Você fala assim, olha, eu estou tentando e não está mudando, e um filho é diferente do outro. E de vez em quando nesse deserto Deus te dá um alento e mostra. É interessante como os filhos são mais crentes na casa dos outros, né?
Às vezes, você manda o filho passar a tarde com alguém, a pessoa vem e fala assim, olha, vocês estão de parabéns, viu? Você fala do quê? Nossa, que menino, que menina, queria que fosse meu filho. Fala, o quê? Vai em casa lá, vai lá ver. Olha, pastor, nós lanchamos, terminou, perguntou se queria ajudar a lavar a louça. Falou, o quê? Em casa não tira nem o copo da mesa, mas na casa dos outros lava a louça. Filho é danado. Mas, bom, deixa. Tá bom, é o suficiente aí. Tudo bem, Deus requer obediência imediata. Segundo padrão de obediência que Deus requer, obediência inteira. 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou colocando os textos ali, eu vou citar, senão o nosso tempo vai avançar demais. 1 Samuel 15 conta a história de Samuel e Saul. Quando Saul recebem a ordem de Deus para destruir os amalequitas. Olha, entre lá, vá lá, mate os amalequitas, mate tudo, mate os animais, não pegue nada. Você entendeu a ordem, Saul? Entendi perfeitamente, Samuel. E ele vai para lá, invade a terra dos amalequitas, mata os amalequitas, mas ele comete duas desobediências. Ele traz Agag, rei dos amalequitas, vivo. E ele traz isso porque era uma honra fazer isso. Era uma coisa, os reis gostavam de se vangloriar mostrando vitória sobre outro inimigo, trazendo o rei cativo, às vezes acorrentado, amarrado, para mostrar, olha o meu poder. Então Saul trouxe Agag amarrado. Depois ele mandou trazer o rebanho. E aí Samuel vai falar com ele e diz o seguinte, Saul, tudo bem? Você obedeceu a ordem de Deus? Saul disse, claro. Você obedeceu tudo? Obedeci. Sabe o que Samuel pergunta? Que barulho é esse que eu escuto nos currais? Eu tinha esquecido. Não, isso daí é fácil de explicar. Esse barulho que você está escutando do gado foi o sacrifício que nós trouxemos para fazer para o Senhor. Olha como Saul foi malandro. Está vendo esse gado todo aqui? Não, Samuel. Isso aqui foi, nós trouxemos, nós íamos matar lá, mas isso é um desperdício. Então nós trouxemos para matar aqui, em oferta a Deus. E Agag, você trouxe por quê? Agag a gente trouxe. E não tem resposta para isso daí. Aí Samuel, o profeta Samuel, eu sei que é meio chocante, mas o profeta Samuel fala assim, manda buscar Agag. Traz Agag aqui na minha presença. E trazem Agag. E o texto diz que Agag vem contente, sabendo assim, olha, a essa altura já passou a ira de Saul, agora Saul vai... não adianta me matar, né? Ele já venceu, agora eu sou um prisioneiro de guerra. E o texto bíblico fala que ele é trazido e Samuel pica ele, esquarteja ele com uma espada. Você fala, nossa, o profeta fez isso? Fez isso. Está no texto bíblico. Ele corta inteirinho Agag. E ele diz para Saul o seguinte, Saul, obediência parcial é desobediência total. Deus está mais interessado em obediência do que sacrifício. Olha, meus queridos, só essa frase aqui tinha que ser tirado e colocar numa moldura. Como tem crente que acha que porque você vem louvar a Deus na igreja, porque você cultua a Deus, como tem filho achando que, olha, obedecer parcialmente é suficiente. Como é que filhos obedecem parcialmente? Pais dão ordens claras, filho, vai arrumar o seu quarto. E o filho dá uma desculpa para não arrumar. E, gente, existe uma rebeldia nos filhos veladas que precisa ser combatida. Filhos dizem assim, arrume seu quarto. E aí você vai no quarto e não está arrumado. Ele fala, pai, não deu, é que eu tinha um trabalho da escola para fazer. E aí o pai se vê naquela situação e fala, você tinha um trabalho da escola? Tinha. Filho, vá passear com o cachorro, vá caminhar com o cachorro. Aí você sobe e o filho está no quarto. Você não foi passear com o cachorro? Eu ia, mas eu estava arrumando o quarto, porque a mamãe falou que o quarto estava muito bagunçado, então estou arrumando o quarto. E sabe o que ele está fazendo? Ele está triangulando com rebeldia velada, fugindo das obrigações. Uma ordem dada com clareza precisa ser uma ordem cumprida de forma inteira. Você vai falar para o seu filho, arrume o seu quarto. Se ele arrumar a cama, isso acontecia na minha casa, quando nós éramos pequenos. Quantas vezes minha mãe falava, dava uma ordem para um de nós, falava, vai arrumar o quarto. Eu tinha a coragem de entrar no quarto, arrumar a minha cama. Ok? E deixava a cama dos outros dois. Minha mãe falava, já arrumou o quarto? Eu falei, não, arrumei a minha cama. Mas eu não mandei você arrumar a sua cama. Mas por que eu tenho que arrumar a cama deles? O que você responde para um filho? Qual a resposta deveria dar? Porque eu mandei.
Eu disse para você arrumar. E quantas vezes minha mãe falava assim, eu lavo só o meu prato? Já pensou se na hora da refeição, se cada um falar assim, eu vou lavar só o meu prato? Nós precisamos requerer dos filhos obediência inteira. Esse texto de Números aqui, eu vou citar também, se você quiser ler, pode ler. É o texto de Moisés, quando Moisés está de frente, o povo está reclamando porque não tem água. E dessa vez Deus diz para Moisés o seguinte, vá até aquela rocha, fale com a rocha. Apenas diga para a rocha jorrar água. Moisés sobe perto da rocha. E, gente, ele pega a vara, ele desce a vara na rocha. Irado. E é interessante a pergunta que Moisés, enquanto bate na rocha com a vara, ele faz uma pergunta para o povo. O que nos mostra, é difícil lidar com isso, teremos que ter um pouquinho mais de tempo para olhar isso aí, mas é interessante porque Moisés viu os milagres de Deus, ele conhecia o poder de Deus, mas parece-me que por alguma razão, nessa hora, ele duvida, e Deus vai punir ele por causa disso. Vai falar assim, por que você não confiou na minha palavra? A questão de Moisés aqui, ele pega a vara de Arão e bate na rocha, e ele diz assim, acaso vocês acham que eu posso tirar a água dessa pedra? E começa a bater na pedra. E acontece uma coisa interessante, ele bate na pedra e sai água. Deus falou, fale, a água vai sair. Mas quando ele bateu, a água saiu. Do mesmo jeito. E o povo bebe água, o rebanho bebe água. Deus diz para ele assim, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Você fala, nossa, muito severo. Isso aí. Porque você não honrou o meu nome diante do povo. Você me envergonhou diante do povo. Você não vai entrar. A sua obediência não foi inteira, foi parcial. E obediência parcial é uma rebeldia contra mim. Por isso, você não entrará na terra. E talvez você olhe e fale, Deus é muito rigoroso. Deus é rigoroso. Deus quer obediência inteira, Deus quer obediência imediata. Se você não tem isso nos seus filhos, porque eu não tenho nos meus, nós estamos abaixo do padrão. Precisamos pedir para Deus ajuda. Precisamos andar um pouco mais juntos dos nossos filhos. Se o seu filho é rebelde, você tem que quebrantar ele. Com a ajuda de Deus. Mas quanto mais cedo você quebrar, o povo de Israel foi chamado muitas vezes, o filho de Deus, né, Israel, um povo de dura cerviz. Cerviz é isso daqui, a coluna cervical. Eles não abaixavam a cabeça. E talvez os seus filhos na sua casa sejam filhos de dura cerviz. Você fala, ele levanta a cabeça para você. E se você não quebrar isso no pequeno, no adolescente, no jovem, vai chegar a hora que isso fique incontrolável. Obediência imediata, obediência inteira. Por fim, a última maneira que Deus espera de obediência de um filho é a obediência interna. 2 textos aí. Então fica fácil de você memorizar, são 3 Is, obediência imediata, obediência inteira e obediência interna. Qual dessas você acha que é a mais difícil? Qual delas você acha mais difícil? Obedecer imediato, obedecer de forma inteira, obedecer internamente. Aí nós podemos ficar debatendo, talvez você tenha experiências mais diferentes. Mas, gente, a batalha é aqui, ó. A verdadeira batalha está lá dentro. O seu filho pode obedecer você na hora que você falar. O seu filho pode fazer tudo o que você ordenou. Mas o seu coração está muito longe de querer te agradar. E é aqui que a batalha se vem. Lembro, diz minha mãe que sou eu, esse personagem da história, né? Então hoje eu estou contando bastante, estou abrindo meu coração, né? Estou confessando os pecados. Se não foi eu, você fale, por favor, mãe. Não vamos perdoar ninguém, não. Vamos falar Fui eu mesmo, né? Ela já sabe o que eu vou falar, então sou eu. Mãe é fogo, é meio onisciente, ela tá... Você confirma, né? Eu não lembro o que eu tinha feito, eu tinha feito alguma coisa de errado. E minha mãe mandou eu sentar no sofá. E eu falei, não vou sentar. Minha mãe me pegou, me colocou sentado no sofá. Fica sentado aí. Ela saiu e levantava. Não era pastor ainda não, mas o negócio era feio.
Eu ficava em pé. Minha mãe pegava, colocava sentado e falava, fica sentado aí, você entendeu? Eu ficava olhando, mordido. Minha mãe saiu e levantava. Falei, é assim que a Nani manda educar, hein? Olha o que Super Nani ensina. Não tinha na época. Mas esse tipo de postura. O que eu merecia era correção mesmo, na hora ali. Minha mãe não corrigiu, mas merecia. Se eu pudesse voltar atrás, eu me corrigiria. Eu fico bravo só de lembrar. É interessante, deixa eu fazer uma digressão aqui. A gente filma as crianças quando pequenos, né? Às vezes as crianças em casa, a Samara e a Stephanie, põem filmes de quando elas eram crianças, das coisas que elas faziam. Como ele era bebê. E às vezes no filme eu vejo ela desobedecer, eu fico doido. Eu falo assim, por que ninguém corrigiu, ninguém fez? E a Isa filmando, olha que bonitinho, sai daí. Não, vou sair. Terrível. E aí eu falo assim, nossa, perdeu a oportunidade, olha aí. Fecha parênteses. Então, mas se eu pudesse voltar no tempo, correção. Aí finalmente a mamãe me colocou sentado no sofá, vencida, ela me colocou sentado e eu disse o seguinte, em alto e bom som para ela, eu estou sentado por fora, mas eu estou em pé por dentro. E por dentro ninguém faz eu sentar. Sério? Sério ou não é? Falei, agora eu quero ver se fazer eu sentar aqui dentro. Aqui dentro não faz sentar. Eu tô sentadinho aqui. E olha, o que tem de filho assim, que você fala pro filho, está obedecendo, ele está obedecendo, mas, gente, o coração dele está com ódio. Mateus capítulo 15, verso 7, Jesus diz assim, com razão Isaías, citando Isaías, tá? Então Mateus estava citando Isaías. Jesus diz, com razão Isaías disse a vosso respeito isso. Olha o que Isaías diz. Hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E Jesus falou que essa era a atitude do povo de Israel. Um povo que facilmente honra com os lábios, mas com o coração está distante. Talvez o seu filho diga para você, pai, sim, mãe, sim. Mas isso não quer dizer que ele, lá no coração, está internamente sujeito ao que você quer. E a maior batalha na vida de um pai e de uma mãe é aqui. Ó. Você precisa orar muito para Deus dar vitória interna. Porque quando o coração do seu filho, da sua filha, for um coração inteiramente entregue a ti, internamente entregue a você, essas outras coisas, elas se enquadram. Se você ler Provérbios, você vai ver muitas vezes o Salomão dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me os teus ouvidos. Ele está pedindo de algo interno, porque é aqui que a batalha se vence ou se perde. Queridos, hoje nós falamos sobre as ordens para que não haja desordem. Deus deu aos filhos 2 ordens. A primeira delas nós vimos hoje, a primeira delas é bem simples, obediência. Deus quer obediência imediata. Deus quer que a obediência seja feita na hora que foi dito. Os pais, vocês devem exigir isso dos seus filhos. A obediência deve ser inteira. Não aceite parcial, não aceite desculpa, não aceite rebeldia velada, nada disso. E por fim, a obediência tem que ser interna. Você precisa avisar o coração do seu filho. Ore para que Deus quebrante o coração do seu filho. Ore para que o seu filho internamente entenda as verdades de Deus. Alguns pais têm dificuldade com seus filhos porque os seus filhos não são crentes. Alguns pais precisam encarar isso de frente. Talvez o seu filho adolescente não seja crente. E você luta com isso. E você se esforça. Isso não quer dizer que só crente obedece, não. O filho incrédulo, ele tem que obedecer, imediata e inteiramente. Mas o internamente é uma coisa que precisa da atuação do Espírito. Você precisa orar para que o seu filho seja salvo. Sim. Pode, sim. Então, a minha mãe está contando que a última vez que ela lembra que me corrigiu, é isso? Era um domingo, tinha jogo do Corinthians e tinha feijoada, ia ser feijoada em casa. Tá. Ela falava, adorava assim, é porque eu não comia feijoada e a louça seria minha. É isso?
Tá vendo? Vocês estão vendo o que eu sofri, gente. Estão vendo aqui. Minha mãe me corrigia, o meu irmão sugerindo a correção. Não deixa ele assistir o jogo, não. Já lembrei da história agora. Agora você foi falando, processou. Ela chegou aqui. Eu desobedeci minha mãe, enfim. No final ela foi me corrigir, eu aceitei. Falei, pode corrigir. Então ela começou a me corrigir. E ela começou a me corrigir, e ela estava dando palmada. E ela batia, eu olhava para ela, ela batia, e a mão dela começou a doer. Ela batia, e eu ficava olhando, eu falava, tá bom? Aí minha mãe parou e foi pro quarto, e foi chorar. Eu fui no quarto e falei, mas você está chorando por quê? Eu deixei você me corrigir. Eu não falei nada. Quer bater de novo? Pode bater. Mas tem que parar de chorar. Então, é um drama, né? Mas, enfim, tá aí. Ela está mencionando isso por causa de obediência internamente. Filhos precisam deixar corrigir. Se você vai corrigir o seu filho, você tem que amarrar o seu filho para ser corrigido. Lá dentro, ele tá levantando contra você. Ele precisa permitir. É muito difícil esse padrão. E eu confesso para vocês, toda a minha frustração é muito elevado, mas está aí o padrão de Deus. Deus te ajude. Espero que você esteja mais perto do ideal do que eu estou. Adolescentes, se vocês não têm isso na vida de vocês, é hora de vocês orarem. Porque a rebeldia é um pecado contra Deus terrível. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vou dar alguns instantes. Você já parou para pensar que você precisa de Deus? Talvez você tenha que orar e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua ajuda nessa casa. Por favor, me ajuda. Quebranta o meu coração. Senhor, olha para minha família, olhe para os meus filhos, pequenos ou grandes. Senhor, que difícil é conseguir esse padrão. Os meus filhos não me obedecem de forma imediata. E Tu sabes quantas vezes, Senhor, eu levanto a voz, eu grito, eu me excedo. E eles estão me vencendo pelo cansaço. Eu abaixo o padrão de obediência porque eu estou cansado, estou cansada. Mas eu queria Te pedir perdão como pai, como mãe, Senhor. Pedir que o Senhor me ajude. A obediência deve ser imediata. Me ajuda a requerer dos meus filhos uma obediência inteira. Que eles não façam as coisas pela metade. Que eles não se contentem com a mediocridade. Que os pais também não se contentem com obediência parcial. Que nós possamos ver quão elevado é o objetivo da Escritura. Senhor, nos ajuda, porque a batalha é vencida no coração, e no coração só Tu podes agir. Sua palavra nos ensina a orar. E pais e filhos aqui nessa noite clamam a Ti. Muda, Senhor. Trabalha o coração dos meus filhos. Que os próprios adolescentes peçam isso. Talvez hajam pais aqui nessa noite cujos filhos são extremamente rebeldes, arredios, distantes. E tudo isso, Deus, que acontece na vida deles é porque internamente eles ainda não foram tocados por Ti. Por favor, quebranta o coração dos adolescentes, dos jovens dessa igreja, os filhos dos que aqui estão presentes. Se há algum pai que tem filhos aqui que são incrédulos, que o Senhor tenha misericórdia para que esses filhos conheçam a luz,
encontrem a salvação. E independente dos erros de cada pai aqui, que o Senhor tenha misericórdia, porque é só a sua graça que pode nos ajudar nessa direção. Nós precisamos de Ti, Senhor. As lutas, os desafios, eles tentam nos afastar do Senhor, dos Teus projetos. Mas nós não vamos desistir, nós vamos correr atrás do ideal. Tem misericórdia de nossas famílias. Que assim nós possamos viver rumo à Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.